Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Hoje a história de Jó. O título do vídeo, a história de Jó. A mensagem de hoje vai sair dentro da história de Jó. Amigos, por que eu tenho esse costume de trazer a história do servo de Deus? Como quando falei de Abraão, quando falo de Davi, quando falo de Daniel, agora nós estamos falando de Jó, e eu faço questão de, além das mensagens que esses servos de Deus, das lições que eles deixaram para cada um de nós, do legado, eu faço questão de falar da historicidade, da parte histórica do servo de Deus. Por quê? Se você perguntasse por que, pastor Genival, o senhor tem esse costume de trazer a história da pessoa também? Sabe por quê, amigos? Porque nós não nascemos apenas para ter um nome, apenas para ter um CPF, apenas para ter direito como nos direitos humanos, ou direito como um cidadão, apenas para nascer, crescer, envelhecer e morrer, apenas para trabalhar e trabalhar e trabalhar. Trabalha, vai para casa, de casa vai para o trabalho, nessa rotina no dia a dia e envelhecendo. Nós nascemos para fazer história. Cada amigo que está me ouvindo agora tem história, está fazendo história. E qual é o legado que você vai deixar? Um legado negativo, um legado positivo? Com certeza, se você estiver com o coração quebrantado e voltado a estudar a Bíblia, a aprender a palavra de Deus, se tornando um servo de Deus como Jó, nos seus dias de vida, como Daniel, como Abraão, Isaac, Moisés, Josué e todos os servos de Deus, como Jesus Cristo. E agora é a nossa vez, amigo, é a minha vez, é a sua vez. Essa é a mensagem de hoje. Se você for uma pessoa que ouve a palavra de Deus e pratica, que aprende a palavra de Deus e pratica, a bênção de Deus estará sobre a sua vida. Você vai ter lutas? Vai, mas você vai ter vitórias. Você vai ter obstáculos no teu caminho? Vai, mas você vai passar por cima, porque Deus te dá força, Deus te dá direção, Deus te dá sabedoria. Então, amigo, se você está cabisbaixo, se você está para baixo, você se levantou hoje, sabe, com pensamentos negativos, se tem vozes de pessoas dizendo que tudo vai dar errado, se tem vozes do pensamento negativo, dizendo que não vai dar certo, deixa-me dizer para você, daqui a pouco nós vamos realizar uma oração e você vai se levantar dessa situação, vai olhar para o céu, vai olhar para cima e vai determinar, você vai escrever aqui nos comentários: eu vou vencer em nome de Jesus, essa situação que eu estou vivendo, que eu estou passando não é nada diante do poder de Deus. Deus fez promessa na minha vida e Ele vai cumprir a sua promessa na minha vida e na minha família. Escreva nos comentários coisas positivas, determinando o que vai acontecer na sua vida e na sua família. Amigos, antes de nós então lermos aqui a história de Jó, deixa-me falar uma coisa para você. O Senhor Jesus disse que quando estivessem 2 ou 3 falando do meu nome, eu estaria presente. Então, quando você estiver no trabalho, em casa, na rua, na família, em qualquer lugar, e que você estiver falando do nome de Deus, do nome de Jesus, saiba que Ele está presente, porque isso é uma promessa, e Ele disse que quando estivessem 2 ou 3 em meu nome, eu estarei presente. Ele está presente. E esteja essa pessoa ou essas pessoas frequentando uma igreja ou não, você fale do canal É Tempo de Oração, porque aqui nesse canal É Tempo de Oração, nós estaremos trazendo orações e mensagens. Aí você pede para a pessoa se inscrever, clicar o sininho para ficar recebendo as notificações do YouTube toda vez que a gente colocar a mensagem e a oração no ar, tá bom? É uma maneira da gente fazer a obra de Deus propagando o Evangelho, a palavra de Deus. Então vamos lá, vamos falar aqui, vamos ler. Deixa-me ler aqui meu rascunho.
O autor, vamos começar falando desse autor do livro, né? Sobre esse livro, tem muitas dúvidas, né? Embora saibamos que o título do livro se deriva do seu personagem principal e que Jó foi um personagem histórico. No livro de Ezequiel, no capítulo 14, versículo 14, está falando sobre isso. Vamos ler aqui em Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, quando diz: ainda que estivessem no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas sua própria vida, diz o Senhor. Isso aqui é quando Deus enviou a sua mensagem contra os anciãos idólatras. Quando veio a palavra do Senhor a Ezequiel dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometerem graves transgressões, estenderei a minha mão contra ela, estenderei a minha mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, enviarei contra ela fome e eliminarei homens e animais. Você está vendo, amigo, como Deus leva a sério quando a gente leva a sério? Você está vendo como que ele cuida dos seus servos? Ele chega a citar aqui Jó. Então vamos continuar aqui. Não sabemos ao certo quem de fato escreveu o livro. As sugestões incluem o próprio Jó, outros dizem que foi Eliú, outros dizem que foi Moisés, outros dizem que foi Salomão, mas não tem registros oficiais que define quem de fato escreveu. A mesma coisa a data. A data dos acontecimentos e a data da autoria do livro são dois assuntos diversos. Os fatos provavelmente aconteceram numa sociedade patriarcal, no 2º século a.C., por volta da época de Abraão. Vários fatores apoiam esta posição, essa tese. Primeiro, por que pensam que foi nessa época de Abraão? Porque Jó viveu mais de 140 anos. Se você olhar no livro de Jó, no capítulo 42, versículo 16, está mostrando. É um tempo de vida normal durante a era patriarcal, certo? Outro motivo, segundo ponto, que muitos defendem que Jó é dessa época de Abraão, dessa era, na época de Jó, a economia era semelhante à do período patriarcal, em que a riqueza era medida em termos de cabeças de gado. Aí você vê no livro de Jó, capítulo 1, versículo 3, quando mostra o tanto de gado que Jó tinha. A terceira tese, tal como Abraão, Isaque e Jacó, Jó agia como sacerdote de sua família. Se você vê também no capítulo 1 de Jó, versículo 5, ele era tipo esse sacerdote. O quarto ponto que pensam de que é da era de Abraão, dessa época patriarcal, a ausência de qualquer referência à nação de Israel. E a lei mosaica sugere uma data pré-mosaica, antes de 1500 a.C. Vamos lá. Porém, 3 pontos de vista são os mais importantes com respeito à data de autoria. Primeiro, na era patriarcal, logo depois dos acontecimentos narrados no livro. Segundo, ao tempo de Salomão, a cerca de 950 a.C. Terceiro, na época do exílio ou depois, embora a menção de Jó por Ezequiel. Capítulo 14, versículo 14, negue data tão recente. O relato detalhado dos discursos de Jó e seus amigos parece argumentar a favor de uma data de autoria bem próxima dos acontecimentos. Por outro lado, o livro partilha das características de outras obras da literatura sapiencial, quer dizer, de uma era de muitos sábios, por exemplo, os Salmos 88 e Salmo 89, escritas durante a era salomônica, e deve ser considerado um poema dramático que descreve acontecimentos reais, apesar de não ser um relato literal. Porém, a história de Jó, o conteúdo desse livro, embora tem pessoas que chegam a dizer de que esse livro ele é alegórico,
Ainda tem pessoas que dizem que é um livro tipo uma parábola. E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado no que a gente ouve, porque se não está registrado oficialmente na história, então temos que ter muito cuidado. Mas não importa esses detalhes, a gente tem que ter muito cuidado com esses detalhes. O que importa é o conteúdo. O livro oferece vislumbre importantes sobre a atividade de Satanás. A gente viu que o Satanás veio e tocou em Jó com a permissão de Deus. A gente vê que Jó era assistido tanto por Deus como pelo Satanás. A gente entende que um justo vai ser perseguido por Satanás, porém tem o amparo de Deus. A gente sabe que Satanás quer destruir o povo de Deus, a igreja de Deus, os justos, os fiéis. Porém, se Deus é por nós, quem será contra nós? Depois você também pode escrever isso aí, se você quiser, nos comentários. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Vamos orar, amigos? Eu espero de que você venha ter tirado várias lições, várias mensagens para a sua vida, para o seu coração, para que você possa crescer espiritualmente e permanecer firme, forte e fiel na presença de Deus. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, neste momento, meu Deus, eu oro por estas pessoas que estão ligadas nesse canal, meu Pai. Essas pessoas que estão inscritas, cada um com a sua casa, com a sua família, que essa bênção se estenda, meu Deus, a partir desta oração, aonde está chegando a minha voz, aonde está chegando esse link, esse vídeo, esse áudio, meu Deus, que venha chegar a tua bênção, que venha chegar a paz, que venha chegar a cura, a prosperidade, a felicidade, meu Pai. Em o nome de Jesus, abençoe, meu Deus, cada um que recebe esse vídeo, meu Pai, no canal de família, no grupo de família, no grupo de amigos, aonde for, meu Deus, abençoe essas pessoas, esteja no Brasil, fora do Brasil, aonde estiver, que essa pessoa seja alcançada pelo Teu Espírito, meu Deus. O Senhor sabe a necessidade dessa pessoa, o Senhor sabe o que esta pessoa está passando, o momento de sofrimento, a sua dor. O Senhor sabe quem está feliz, quem está alegre. O Senhor sabe quem está triste, quem está derrotado. Então venha ao encontro de cada um segundo a sua necessidade, ó Deus. E abençoe a todos, Pai. Eu abençoo este dia, eu abençoo esse povo, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém e graças a Deus. Amigos, diga amém, escreva aí o que você quiser dentro dos comentários. Divulgue o vídeo, divulgue o canal, se inscreva quem ainda não é inscrito. Que Deus abençoe a todos.